para vocês, tá? E hoje a Carla Casagrande, né? Carla É isso, Grande. Carla? Carla Grande. Como? Carla Grande. Carla Grande, é. A Mas casa ela não ainda é. é pequena. A Carla não é tão grande assim, tá? Não. Então, a Carla, eu já tive o prazer de trabalhar com ela, ela é uma excelente pedagoga, tá? Vocês sabem que eu sou chata com pedagoga. Oh, não é toda pedagoga que eu dou parabéns, né, Carla? Dia difícil. Então, e eu gosto muito da Carla. A Carla faz um excelente trabalho na rede municipal de Curitiba. Eu já tive o prazer de trabalhar com ela na educação inclusiva e especial, né? Ela é uma profissional séria que realmente ela foca o trabalho dela ela foca, né, o trabalho dela no aluno, e esse é o nosso objetivo, né, que a criança, que esse estudante, potencialize. E a nossa disciplina, como ela é tópicos especiais em pedagogia, e nesse primeiro momento eu fiz uma introdução, né, de toda a estrutura, a organização da escola e tal, né? Elas já estão no sétimo, né? Oitavo período, elas já estão. É isso, né, meninas? Sétimo, oitavo, né? Vocês já estão se formando, né? Elas já estão se formando, elas já foram minhas alunas várias vezes. No começo foi difícil a nossa relação, né, meninas? Mas agora nós viramos boas amigas, né? E eu vou deixar a Carla falar, tá? E fiquem à vontade, a Carla que vai determinar aí como que ela vai fazer a conversa com vocês. Fique à vontade, Carla. Obrigada, Edi. Primeiro, quero dar um bom dia a todas, né? E que, assim, é uma honra muito grande estar aqui para conversar um pouquinho e fazermos um diálogo a respeito do papel do pedagogo nos dias de hoje. Edi, muito obrigada pelo convite. Fiquei bem honrada mesmo. E também com um friozinho na barriga, né? Porque é diferente estar lá com o pezinho no chão da escola do que vir aqui falar para outras pessoas. Mas acredito que vai ser um momento bem especial. A Edi, como ela comentou, nós já nos conhecemos há bastante tempo, somos bem amigas e companheiras de trabalho. A Edi é uma pessoa formidável, muito querida, simpática, amiga, estudiosa, exigente, e uma pessoa fora de série, assim, que com certeza vocês já tiveram muito a ganhar com as aulas dela. Né? Ela é muito competente em tudo que faz. Tenho, assim, uma honra imensa de ter a Edi como minha amiga pessoal até. E eu pensei de nós fazermos assim, eu ir conversando um pouquinho, contando como é o trabalho do pedagogo, né, na escola, como eu realizo esse trabalho, um pouquinho aí, com a parceria que acontece no chão da escola mesmo, e depois abrir um pouquinho para perguntas, caso, né, tenham algumas, e a gente vai trocando ideias. Vai ser um bate-papo. Pode ser assim, Edi? Beleza. Então, vamos lá. Eu já trabalho há 26 anos pela Prefeitura Municipal de Curitiba. Então, além de outros trabalhos que eu já fiz na minha longa vida aí de pedagoga, professora, vice-diretora, orientadora, tutora, e pela vida fora eu já fiz várias coisas, mas assim, na Prefeitura Municipal de Curitiba eu já atuo há 26 anos. Há bastante tempo como professora e também como pedagoga escolar. Nesse período todo que passou aí da minha vida de servidora municipal de Curitiba, nós já vimos muitas coisas diferenciadas, né? Muitas mudanças, muitas transformações políticas, sociais, ecológicas, financeiras e principalmente da escola. Então, conforme vai entrando uma política diferenciada, a escola vai indo no rumo também, né? Ela está dentro dessa sociedade que acaba sendo modificada e modificando também. O trabalho do pedagogo em si não é uma coisa muito fácil, né? Vocês que estão se formando serão nossas colegas de trabalho aí,
daqui a algum tempinho, já devem estar sentindo um pouquinho na pele que o trabalho do pedagogo não é muito fácil, às vezes não é muito aceitável pelo grupo, mas é um trabalho de conquista, é como se fosse um namoro, você vai aos poucos conquistando, né, chegando pelas beiradinhas e vai conseguindo um bom resultado. Não é fácil, mas é muito gostoso e prazeroso. Eu sempre brinco aqui com a minha família que eu não saberia fazer outra coisa na minha vida a não ser trabalhar na escola e na educação. Não adianta, já tentei fazer ponto cruz, não deu certo. Então, assim, não sei fazer outra coisa realmente. Então, a gente precisa se dedicar para aquilo que gosta. Trabalhar com prazer é bem melhor, né? Tanto para as crianças como para nós adultos. E o trabalho do pedagogo sempre foi o quê? De mediar muito esse processo com o professor, na questão do planejamento, no que o professor está vivenciando naquele conteúdo, mas pensando sempre no objetivo principal, que é o estudante. E o aluno consegue, na medida do possível, com essa mediação do professor, avançar, aprender, se desenvolver melhor, atingir as suas potencialidades com essa mediação. Na escola, essa mediação não acontece de uma maneira muito tranquila, porque, assim, por mais que o pedagogo tenha um cronograma de trabalho semanal, tenha lá uma rotina para ser executada, na escola esse tempo é muito curto. Então, o pedagogo tem que se dividir com o atendimento aos pais, com o horário para planejamento com o professor, para que o professor consiga, com o pedagogo, um momento em que ele vai pensar diferentes estratégias para atingir esse estudante e todos os estudantes em todos os níveis de aprendizagem, para que nenhum fique para trás. Pense estratégias e recursos diferenciados para que esse estudante avance. Não é fácil, por quê? Porque o pedagogo não consegue ficar o tempo todo ali na permanência que nós temos no município de Curitiba, o momento da permanência onde o professor fica fora de sala, o professor regente e corregente, e o professor de área, que no nosso caso é ensino religioso, arte, educação física, biblioteca, entram nesse período e trabalham com as crianças outras habilidades, outros conteúdos. E o professor está lá naquele momento com o pedagogo, mas não é um momento total. Não consegue se dedicar exclusivo a ele, né? Quando acontece as aulas presenciais. É um período muito curto, é uma família que você precisa muito falar e ele nunca aparece na escola, e naquele dia que você marcou uma permanência mais formal, que você vai fazer um estudo, vai fazer uma permanência concentrada, vai se dedicar um pouco mais, e aquela família aparece. Então, você já tem que sair dali e conversar com a família. Num recreio que a criançada aprontou, vai o pedagogo lá fazer a mediação de conflitos. Então, assim, o tempo é muito curto. E com a pandemia, nós vimos o contrário, né? Nós sempre reclamamos que nós trabalhamos o triplo. Nós estávamos conversando com a Edi um pouquinho como a nossa vida está uma loucura, porque não tem horário mais para nada, né? Além do trabalho de casa, você junto está fazendo o trabalho da escola e não tem horário de entrada e saída mais, né? 24 horas. Enquanto o celular está ali apitando o WhatsApp, nós estamos trabalhando. E fora as reuniões e cursos e formações e tudo mais que acontece pelo online, né? Só que, ao mesmo tempo, a questão da aula online favoreceu o nosso trabalho enquanto pedagogo, porque você consegue, na rotina do seu cronograma enviado à equipe, um momento só seu e do professor. E isso é um diferencial que há muito tempo não existia para o pedagogo. Esse reconhecimento, essa proximidade com o professor. Por mais que a gente tentasse, não conseguia esse 100%. E agora, pelo menos nesse sentido, nós conseguimos. É um momento que nós colocamos, digamos assim, na nossa rotina semanal, reunião com permanência concentrada com os primeiros anos. Todos os professores que atuam naquela turma estão ao mesmo tempo conversando, ouvindo, planejando, pensando em ações diferenciadas para essa criança. Então, se tornou muito enriquecedor. É um ponto muito positivo da pandemia, embora seja muito triste a gente falar que tem algum, né, ponto positivo na pandemia, porque nós estamos afastados da escola, mas, assim, pelo menos houve uma valorização, um resgate do trabalho do pedagogo. Muitas vezes o professor não gosta do pedagogo,
né? Ele ainda vê, como lá na antiguidade, o pedagogo que é aquele supervisor, que vai ficar fiscalizando, não vê uma pessoa, assim como um amigo, uma pessoa que possa estar junto, em parceria, pensando a estratégias e um reconhecimento, uma atividade para aquele estudante que precisa um pouco mais de um aconchego no professor, do acolhimento, ou precisa mais de que o professor valorize o seu potencial, que dê mais desafios, que não pense só naquela criança que tem dificuldade, mas que avance para todas que precisam, né? E conforme o nível de cada uma possa estar se dedicando. Então, assim, houve uma mudança muito grande nesse sentido. E fora aqui, na escola, nós temos aquele currículo oculto, que é a função desempenhada por todos e que não aparece ali no papel, né? E no tempo de pandemia nós também temos esse currículo oculto, porém com um empenho muito melhor. Então, assim, vou contar para vocês um pouquinho de como é que está esse trabalho do pedagogo na Prefeitura de Curitiba, nos dias de hoje. Então, assim, as crianças estão em casa, né? Não tem previsão de retorno, estão assistindo às videoaulas pela TV, então, assim, desde o mês de março, do dia 23 de março, elas estão em casa, teve um período ali de recesso escolar, e a partir do 12 de abril, iniciaram-se as videoaulas, que são transmitidas pelo YouTube, e também pela TV. Então, a TV Massa e a TV Canal Paraná disponibilizaram um canal em que as famílias sintonizam e podem assistir também as videoaulas. Essas videoaulas são transmitidas, gravadas e repassadas às famílias pelas professores que atuam no departamento ou no núcleo regional de educação do município. Essas professoras gravam semanalmente as aulas, né, de acordo com o cronograma que ele já tem, e aí vão repassando diariamente para todos nós. Então, as famílias assistem, as crianças assistem, fazem os registros dessa videoaula num caderninho próprio, no material que eles têm, né? Não foi exigido nenhum material específico. Quando precisa de folhas, alguma coisa assim diferenciada, nós fornecemos enquanto escola para as famílias, para que eles não tenham custo nenhum. E vão acessando esses materiais, assistindo e registrando. O professor também, junto conosco, o pedagogo, o diretor, né, todos os servidores, assistem também essas videoaulas. Nós fazemos o registro no nosso diário, fazemos um planejamento pensando numa ampliação curricular. Como se eu tivesse amanhã a data de retorno e o que eu faria amanhã para que esse aluno atingisse e aprendesse esse conteúdo trabalhado, esse tema abordado na aula de hoje. Então, eles dividem em 3 aulas por dia e essas aulas se repetem ao longo do dia para que todos tenham acesso a qualquer momento. Pelo YouTube fica disponível o tempo todo e, inclusive, aos sábados é disponibilizado aulas adaptadas de adequação curricular para aquelas crianças que têm uma maior dificuldade ou que têm uma deficiência. Então, no sábado é trabalhado essas aulas de adequações. São aulas muito boas, e, né, se vocês tiverem até alguma oportunidade de assistir, são aulas bem bacanas, que atingem realmente a dificuldade da criança e favorecem até um entendimento maior das famílias, porque elas estão em casa, não são professores, né, não dominam ali a técnica, o método, mas aí facilita um pouquinho para que eles possam estar ajudando os seus filhos. E nós, pedagogos, fazemos da mesma forma, nós também preenchemos o nosso planejamento, fazemos uma planilha semanal e recebemos dos professores também uma planilha semanal, deixamos salva na nossa pastinha no computador e no e-mail, né, uma cópia de segurança, e semanalmente comunicamos à pedagoga do núcleo, que é de referência da escola, como que está sendo desenvolvido o trabalho na nossa escola. Então, nós temos a nossa planilha semanal e um cronograma de trabalho, o que nós estamos pensando para a próxima semana. Cursos, reuniões, formações, permanência concentrada, que é um momento bem bacana, onde nós dividimos por ano, e todos os professores daquele ano participam, onde nós montamos documentos importantes para a escola. Então, assim, acontece
anualmente a Semana de Estudos Pedagógicos, e esse ano vai acontecer também, só que de forma online. Então, nós, enquanto escola, já fizemos o documento, solicitando o palestrante, pedimos um tema, fizemos uma enquete com os professores, para verificar qual o tema que mais de acordo ia com o que eles estavam pensando e buscando, né, e solicitando. Enviamos já para o departamento e estamos aguardando. E outros documentos importantes. Então, tudo é feito colocado nesse cronograma e enviado ao núcleo para um parecer. E isso garante a nossa carga horária e o nosso salário. Então, dos professores a mesma coisa, todos enviam, e aí o diretor, o vice, fazem uma compilação desses dados e enviam para o departamento. Então, todos os servidores estão trabalhando desta forma, para poder receber e continuar com a garantia da sua carga horária e do seu salário, precisam estar fazendo essas questões. Então, assim, com a criança assistindo a videoaula, eles vão registrando no caderninho e deixam esse material lá. Quando houver o retorno, se houver, né, ainda não sabemos, aliás, acho que ninguém sabe, mas se houver esse retorno, as crianças vão levar esse material no início das aulas para que o professor possa estar recolhendo, corrigindo e fazendo uma verificação de todo esse material. Mas, além disso, o que acontece? Muitas crianças não conseguem acesso a essa videoaula, por N motivos, né? Algumas não conseguem o pacote da internet, alguns até têm a internet, mas a franquia acaba muito rápido. Ou então, assim, tem a TV, mas não sintoniza o canal. Então, de que forma vai estar assistindo essas videoaulas? Nós temos casos de algumas crianças que vão no portão do vizinho para pegar ali a internet para poder assistir um pouquinho. Outros não conseguem, a família não consegue se organizar, então não estão assistindo nada desde o mês de abril. Então, quanta coisa já passou, né? E aí, como que a escola pode fazer para que esse aluno não fique para trás? Não fique assim, sem saber o que está sendo trabalhado, e o outro que já está assistindo tudo. Então, assim, é um desafio muito grande para a escola nesse momento. E o que daí nós temos feito, né, com todo o departamento dando um aval e um decreto que oficializa, a cada 15 dias ou mensal, depende da bandeira que está o município, da questão do Covid, nós entregamos atividades complementares impressas dessas videoaulas para as crianças. Então, os professores, além de assistirem, fazerem a planilha, fazer o seu planejamento, ampliação curricular, nós e eles fazemos essas atividades. Então, assistimos às aulas e já vamos pensando o que a gente pode estar colocando no papel para essa criança complementar a aula, pensando naquela que não assistiu e naquela que assistiu. Então, nós elaboramos esse planejamento, elaboramos essa atividade e entregamos a um representante da família, que vai até a escola buscar, e fazemos geralmente um kitzinho, assim, bem recheado, né? Dependendo do assunto. Se é alguma coisa com matemática, numeração, contagem, nós já mandamos palitos, já mandamos tampinhas, além de outros materiais alternativos, para que a criança não tenha aquela desculpa de dizer, puxa, não fiz porque não tinha lá, sei lá, uma revista em casa. Então, nós já recheamos um pacotinho para que ele tenha acesso a tudo. E as crianças, então, daí recebem esse material em casa e, conforme vão fazendo, na próxima quinzena ou mensal, a família leva esse material, entrega na escola com todo o cuidado para que fique em quarentena. E depois do período lá de isolamento, o professor vai até a escola, retira esse material e faz a correção do mesmo. Para essa correção, nós elaboramos uma planilha. Então, o professor regente tem uma planilha e o professor de área e o professor de biblioteca também tem. O que acontece nessa planilha? É por aluno e o professor coloca conforme os critérios estabelecidos pelo Avalia. O Avalia é um documento oficial da Rede Municipal de Curitiba, que ele veio a superar aquele documento que é só descritivo.
Muitas escolas ainda fazem o parecer descritivo, então, aluno por aluno, escreve muita coisa. No Avalia, não, ali já veio por critério, por conteúdo, e você só vai selecionando na planilha. Então, nós usamos os mesmos critérios, que é assim, atingiu, se a criança conseguiu, né, dar conta daquele conteúdo, atingiu parcialmente, aí você consegue justificar o que ele ainda precisa dominar, né? Mas a gente geralmente procura escrever o que ele já domina, para até ter um incentivo à família. O que ainda não atingiu, mas eu não deixo de colocar o que ele já sabe, nem que seja a letra A do nome. E supera o esperado, que é aquela criança que foi muito além. Então, esses são os critérios utilizados para o ensino fundamental 1. Na educação infantil, que nós temos 2 turminhas da educação infantil na escola, de 4 e 5 anos, nós usamos a mesma planilha, só que daí com o critério, realizou ou não realizou. Vou falar para vocês que não vem 100% preenchido, né, esse material. Algumas famílias recebem bonitinho, mas entregam do jeito que receberam. Às vezes até um pouquinho sujo, mas não preencheram nada, né? E aí o que o professor vai colocar? O que ele avaliou naquele momento? Não tem nada. Então, é um desafio enorme pensar de como será um retorno, como será essa avaliação e como é um domínio desse conteúdo pelo estudante, o que ele conseguiu aprender nesse período, se ele não nem pegou ali o material, né? E aí a gente sempre fala na escola a importância da parceria do professor, da família, né, dos atendimentos. Agora, esse período, a criança está sem atendimento. Então, não tem mais lá o atendimento com o psicólogo, com o fono, com o SEMAI, que é a pedagogia especializada, com a sala de recursos, não temos nada. Então, ficou só a família e a escola. A escola está tentando, na medida do possível, fazer o papel. Mas muitas famílias, né, vou dizer que acontece sim, essa é a realidade, não estão conseguindo dar conta de tudo isso. Muitas estão trabalhando, não tem tempo. Algumas famílias são da área de saúde, então vivem nessa loucura de que não pode nem exatamente abraçar o seu filho em casa. É um momento difícil mesmo. E essa criança está lá. Então, assim, e não está tendo todo o atendimento necessário, por mais que muitas estejam, essa família não. Mesmo com atividade impressa, com jogos, com brincadeiras, com momentos lúdicos que nós criamos um grupinho de WhatsApp com todos os professores e os alunos da turma. E esse grupo favorece no seguinte sentido: quando a criança assiste a videoaula e a professora já percebe, né, que tem alguma dúvida ali, ela já grava um videozinho, coloca nesse grupo do WhatsApp para explicar aquela aula. Então, assim, está tendo uma aula como se fosse individual mesmo. E aquela criança que tem uma necessidade de uma panexia, que tem uma dislexia, tem uma dificuldade diferenciada, muitos professores da nossa escola, isso eu tiro o chapéu a eles, né, tem feito os videozinhos e gravado, ou mesmo ligado no WhatsApp individual, no privado dessa família, para dar uma ajuda. Então, assim, a gente tem tentado, na medida do possível, estar muito presente nessas famílias. Algumas aí, né, conseguem através disso, até nos ligam agradecendo muito, outras já não dão muita bola, acabam bloqueando o professor, né, porque acham que é muito grupo para estar nele, e assim vai. É a vida, esse é o trabalho do pedagogo, o desafio constante, né, não é muito fácil, mas é um trabalho que a gente vai conquistando na medida do possível. E assim, então, daí, a partir do momento que essa professora recebeu esse material e preencheu essa planilha, passado alguns dias, a professora dá a devolutiva para essa família, do que a criança, através, né, do nossa análise também, junto com a professora, para que ela consiga contar para a família como essa criança se desenvolveu nesse conteúdo trabalhado, de uma forma que resgate a autoestima, pense no que ela dominou, no que ela conseguiu, mas já mostre que não tem alguma coisa legal ali que precisa ser retomado, vai ser pensado no outro planejamento, na próxima entrega de atividade, a professora vai retomar aquele conteúdo para que fique bem fixado. Então, assim, feita essa devolutiva às famílias. Acontece que algumas famílias recebem essa devolutiva, agradecem muito, né, procuram fazer desse momento um momento enriquecedor para o seu filho. E a partir disso, nós também fazemos algumas questões extras, além do conteúdo, da atividade impressa, desse esclarecimento lá no grupo do WhatsApp, a gente
acaba frisando muito com a família a importância dessa revisão em casa, da tarefinha de casa. Quando nós estamos na aula presencial, é mais fácil você mandar tarefa de casa, né? E amanhã a professora vai cobrar, né? Começa a aula já puxando essa rotina da correção da tarefa de casa. E agora, online, nós não temos esse momento. Então, a gente coloca, quando o professor grava o videozinho explicando o conteúdo, ele já puxa essa importância da tarefa de casa. Esses dias eu estava assistindo uma palestra do Marcos Meyer, me chamou muito a atenção que ele falou sobre isso, né? O revisar, o refazer. Então, assim, para eu garantir uma memória de longo prazo e eu aprender, eu preciso ver aquele conteúdo de diversas formas, muitas vezes. Então, não basta só a criança ver e assistir a videoaula, registrar no caderno, fez tarefinha, fechou o caderno e pronto. Isso vai tudo para a memória de curto prazo, ele não aprendeu. Quando precisar de novo desse conteúdo, ele vai falar, nossa, eu vi isso? Não, não vi, não sei o que é. E quando eu refaço, eu reviso, eu busco novamente a tarefa, eu estudo, me dedico na rotina familiar, eu deixo um momento para sentar com meu filho e não vou fazer por ele, mas vou auxiliá-lo, isso faz com que eu esteja vendo de diferentes formas e eu esteja registrando na minha memória. Então, a gente busca falar isso para as famílias, que eles precisam estar, na medida do possível, um pouco mais próximo dos seus filhos para que ocorra a aprendizagem. Esses dias nós recebemos um videozinho bem bonitinho do menininho do 1º ano, que ele foi ler um bilhete que nós encaminhamos para casa. Nós fizemos no kitzinho de atividades, como era o mês junino, colocamos um milho pipoca num pacotinho, a receita da pipoca, para eles fazerem com as famílias, e daí brincadeiras de pipoca, brincadeiras juninas tradicionais, e nisso, dentro do pacotinho do milho tinha um bilhetinho, dizendo mais ou menos que a escola municipal gostaria muito de dar um abraço sabor pipoca. E esse menino leu o bilhete para nós, assim, com toda a dificuldade, claro, né? Ele está bem silábico ainda, mas ele conseguiu ler. E quando ele terminou de ler, né, um abraço, sabor, pipoca, ele deu um sorriso muito grande e falou, Prof. Karine, um beijo para você. Então, além de ler, ele compreendeu. E essa é a função da escola, né? Que você leia, aprenda, compreenda, interprete e seja um sujeito ativo na sociedade. Então, foi muito prazeroso. Foi, assim, um momento que nós nos sentimos realizados enquanto professores, porque atingimos o nosso objetivo. Foi bem bonitinho mesmo. Agradecemos depois muito a família. Queríamos dar beijo no pescoço e na bochecha do menino, né? Porque estava muito fofinho. 1º aninho, né? Ainda vai fazer 6 anos e já está lá lendo bonitinho. E era uma criança que, claro, nós ficamos de fevereiro a março. O que foi trabalhado, né? Só as habilidades que foram conquistadas e aprendidas na educação infantil. Nós não tivemos tempo hábil para alfabetizar. Então, assim, falando um pouquinho ali das atividades extras, então, no mês junino, só para vocês saberem, além disso que nós fizemos da pipoquinha, os professores também gravaram uma dança junina em casa, e daí juntamos tudo e mandamos para as famílias. E eles gostaram muito, porque, assim, como faz muito tempo que estão em casa, muitas crianças e até os próprios pais estão desanimados, desestimulados, né? E estão, assim, ansiosos. Algumas crianças que têm alguma dificuldade estão até depressivos. E nós pensamos o que fazer para retomar essa afetividade, esse acolhimento que na escola é muito grande e muito, muito próximo da criança. Então, o que nós pensamos? Vamos fazer atividades diferenciadas, diferentes para que essa criança compreenda. E aí, nós pensamos em gravar esse videozinho, essa dança, foi muito bacana, porque daí as crianças podiam verificar o seu professor, e matar a saudade do seu professor, e também foram convidados a gravar uma dança ou uma brincadeira, então eles enviaram esses videozinhos para nós também. Foi muito bacana, e eles gostaram muito desse momento. Esse mês, o mês de agosto, nós tínhamos previsto no nosso calendário o mês literário, em que é um mês assim onde a escola toda desenvolve um projeto de literatura. E como fazer isso online? Então, pegamos lá os professores que são contadores de história, que trabalham com arte, e estamos desenvolvendo atividades de
poema, chá literário, videozinhos com histórias contadas pelos professores, e está sendo um momento bem bacana. Então, nós montamos um cronograma e enviamos aos professores e às famílias de tudo o que poderia ser feito nesse momento com eles. Então, digamos assim, na segunda-feira é o dia do primeiro ano. Então, o primeiro ano trabalha algum videozinho, uma literatura, um autor, e daí posta para a escola inteira estar assistindo esse videozinho. Então, nós já estamos trabalhando com o Ziraldo, no Menino Maluquinho, estamos trabalhando haikais com os quintos anos, então, no último dia de agosto, terá uma fala online de um escritor de haikai para a escola toda. E aí nós fizemos uma preparação para esse momento, estamos fazendo. Enviamos na sexta-feira passada, que foi o dia da entrega da atividade, um sachêzinho de chá com um pacotinho de bolacha, e aí eles vão preparar o ambiente da casa para um chá literário, para acolher esse escritor no dia da fala, que vai ser no final do mês. Então, isso faz com que as crianças fiquem bem estimuladas. Trabalhamos trava-línguas, parlendas, contações de história. Hoje a história se chama Os Três Jacarezinhos. Então, já foi lá no grupo do WhatsApp para os professores disponibilizarem às famílias. E é isso, o trabalho é árduo, né? O pedagogo está envolvido em tudo passa pelo pedagogo. Para montar esse videozinho de atividade extra, eu preciso, enquanto professor, planejar essa atividade. Não posso só postar lá e pronto. Eu tenho que ter conexão com tudo que está acontecendo. E daí passa pelo pedagogo essa análise desse planejamento, os pitacos que nós vamos dando no dia a dia, e assim, isso aproximou muito o trabalho. Eu brinco que nada acontece se não tiver uma parceria muito grande. Além da parceria com a família, parceria com os professores, os funcionários, mas a parceria muito grande com a direção. Então, a direção tem que comprar a ideia, e para isso nós nos reunimos toda segunda-feira, à tarde, às 2 horas é o horário da nossa reunião, e lá nós fazemos a pauta da semana, a pauta do mês, o cronograma do que vai ser trabalhado, afinamos as falas, e eu, enquanto professor, posso ligar para o meu diretor e ele vai falar exatamente o que a pedagoga disse, o que a outra pedagoga disse, então as falas são afinadas. É um tripé, né? Nós não podemos deixar que um fique longe do outro, para que, principalmente nesse momento em que as falas têm que ser iguais, para que o professor se sinta seguro e possa estar planejando e fazendo um trabalho para o seu aluno de qualidade e sem medo. E assim, aí vem uma questão bem séria, né? Até eu comentei com a Edi antes da nossa fala, que a Secretaria de Educação pediu para que nós fizéssemos uma enquete com os pais, para saber se eles gostariam que voltasse às aulas ou não, se concordam ou não com o retorno. E nós fizemos essa enquete na nossa escola, disponibilizamos lá um formulário no Google, e recebemos, nossa escola é bem grande, são várias crianças, então a gente recebeu quase que 95% de respostas, e dentre delas, 91% das famílias colocaram que não querem um retorno enquanto não houver a vacina. Esse é um dado bem importante, porque nós, enquanto pedagogos, estamos pensando num possível retorno a qualquer momento, né? Ninguém sabe se vai acontecer ou não, mas pode acontecer, até por questões políticas e tudo mais. Então, assim, a gente tem que estar preparado para o plano B. E daí vocês podem me perguntar, tá, e como vai acontecer? Não sabemos, né? Departamento, secretaria, ninguém sabe. A gente, assim, tem alguns planos de como fazer isso, mas não temos certeza de que será o melhor caminho. Mas, assim, o que a gente tem pensado muito e que é feito a cada momento da nossa vida com o estudante é, primeiramente, o acolhimento. Então, assim, principalmente com os pequenos, nós vamos ter que ter uma nova adaptação de tempo, de horário, de professor, de local, de tudo. Porque eles estavam tranquilos, já estavam na sua rotina diária e veio a pandemia, parou tudo. Muitas crianças, os pais comentam lá da educação infantil, que não querem nem ouvir falar de pegar no lápis, porque para eles estão brincando em casa o tempo todo. E aí, como eu vou colocar essa brincadeira
gostosa, prazerosa, lá na minha rotina de sala de aula. Então, vai ser uma nova adaptação de tudo, principalmente para esses pequenininhos aí. Na educação, no ensino fundamental, lá no primeiro ano também. Eu estou o tempo todo lá na frente da minha casa soltando pipa. Na frente da casa dos nossos estudantes tem uma praça maravilhosa, então eles ficam lá o tempo todo, com pandemia ou sem pandemia. E aí, como que eu vou sentar de novo essa criança? Um períodozinho para que ela se concentre e se alfabetize. Então, é um desafio muito grande. Nós pensamos também numa avaliação diagnóstica, porque como que nós vamos efetivar o planejamento se nós temos vários níveis de que as crianças estão? Aquelas que assistiram a videoaula e estão bem, né, se desenvolveram tranquilamente, têm um potencial bom. Aquelas que assistiram, mas que não compreenderam muito. Aquelas que não assistiram absolutamente nada e têm muita dificuldade na aprendizagem, e aquelas que, né, são mais tranquilas, medianas, que só com um empurrãozinho, que uma ajuda ali mais de pertinho acaba se desenvolvendo. Então, assim, nós temos esse desafio de vários planejamentos para atingir todas essas crianças. Aquele que já sabe, eu vou ter que desafiá-lo a mais, porque ele não pode ficar parado, né? E aquele que está com bastante dificuldade, eu vou ter que ir lá buscar e resgatá-lo desde o início, para que ele avance também do jeitinho dele, no tempo dele, respeitando as habilidades e competências que ele tem, né? E eu sempre digo para os professores, nós temos que pensar que eu não aprendo da mesma forma. Eu, Carla, aprendo muito ali ouvindo, Edi, aprendo muito ali tocando, né, sinestesicamente, então eu tenho que atingir todos esses níveis, todas essas competências e habilidades das crianças. Todos nós temos capacidade de aprender, basta a gente descobrir, né? Para isso, eu não preciso e não posso dizer assim, eu vou usar o método tal. Não sei, talvez aquele método sirva só para mim, não sirva para o outro colega. Então, eu vou buscar todas as possibilidades para que essa criança aprenda. E, às vezes, os professores não gostam muito de uma fala que eu tenho muito firme. Eu sempre digo assim, nós ganhamos o nosso salário porque a nossa escola tem aluno. E o aluno é o foco do nosso trabalho. Então, eu posso fazer 1000 coisas, mas se eu não pensar no meu aluno, naquele que precisa de mim, eu nem vou dar valor ao meu salário. E tem gente que não gosta, claro, né? Mas eu sou bem firme nisso. Desde quando eu me entendi por gente e quis ser professora, sempre pensei que a criança que está ali depende muito de mim. E eu dependo muito dela. Então, precisamos trabalhar em conjunto e pensar muito nisso, né? E, para finalizar, eu gostaria de trazer para vocês 2 falas de 2 livros que eu li, assim, nesse período de pandemia e gostei muito. Um deles é do Edgar Morin, Saberes Globais e Saberes Locais, o Olhar Transdisciplinar. Tem uma fala dele, que eu vou pedir licença e vou ler para vocês, que acho que vem trazer o que a gente está pensando nesse momento, de trabalhar com as diferentes linguagens, de diferentes recursos e estratégias para que essa criança aprenda. Então, esse autor coloca assim: o pensamento complexo não é um conceito manipulável, é o de integrar em si próprio uma visão que busca a multidimensionalidade, a contextualização. É uma ajuda ao pensamento pessoal, não é um programa, um método que pode sair da minha bolsinha e ser utilizado. É uma integração em sua mente de alguns princípios fundamentais. E é isso que nós estamos pensando, nós não podemos querer voltar e trabalhar o conteúdo como está lá no trimestre, fechadinho por disciplina, por linguagem e pronto. Nós precisamos avançar nesse pensamento. Não posso ficar também só lá no trabalho com 1 ou 2. Eu vou pegar e trabalhar no conteúdo de português, mas deu certo com geografia. Pronto. Eu vou ter que buscar em todas as ciências, e principalmente amarrando com a tecnologia, os resultados, os desafios, as ações para que esse aluno aprenda. Eu não posso pensar no estanque, mas eu tenho que pensar no todo, no global. E aí, esse olhar transdisciplinar vem favorecer um pouquinho isso. Tem um outro livro também, do Edgar Morin também, a Reinventar a Educação. Um livro bem recomendado, gostaria, assim, que se vocês pudessem estar lendo. Ele traz muitas questões sobre esse olhar global. E tem um momento que ele coloca assim no livro:
A transdisciplinaridade deverá estar aberta à identificação e busca de soluções de problemas de natureza complexa. Somente poderá acontecer se produzir-se reforma do pensamento que inclua essa transdisciplinaridade. Então, assim, não posso mais ter um pensamento estanque e fechado. Eu preciso de todas as ciências conversando e se articulando para que esse aluno aprenda. E principalmente agora, eu não posso mais pegar esse tempo que ele estava muito próximo à tecnologia, voltar à escola e falar, guarda, porque agora nós vamos trabalhar de novo lá, o recorte, a colagem, o giz e pronto. Então, eu vou ter que aliar muito bem no meu planejamento tudo isso que foi trabalhado. E principalmente pensando que é um ser humano que está ali. Então, eu vou trabalhar o acolhimento, a afetividade, o conteúdo, mas de uma forma que realmente ele se sinta um ser humano e contribuinte para um mundo melhor. Para finalizar minha fala, eu gostaria de deixar um pensamento para vocês do Mário Sérgio Cortella, que eu admiro muito, que é assim: se a educação não for provocativa, não se constrói, não se cria, não se inventa, só se repete. É isso. Pessoal, parabéns, né, Carla? Eu acho que ficou bem claro, né, para todo mundo como que a Prefeitura Municipal de Curitiba se organizou nesse tempo. Eu tenho várias perguntas para te fazer. Very good. Tá? Várias, não é uma só. Mas eu gostaria de ver com as meninas. Meninas, vocês têm alguma pergunta? Fiquem à vontade, podem abrir aí os seus microfones e perguntar aí para a Carla. Isso mesmo. Alguém tem pergunta? Tem uma ali. Você está vendo o chat, Carla? Deixa eu abrir o chat aqui. Senão eu leio para você. Ah, já li. Da Lília, né? Isso. Como está acontecendo o acompanhamento dos estudantes de inclusão, aquelas que anteriormente tinham em sala o suporte de profissional de apoio. Então, assim, para vocês saberem, do mês de abril, do dia 12 de abril, que começou as videoaulas, até os dias de hoje, essas crianças da inclusão também têm a oportunidade de estar assistindo a videoaula, na medida do possível, conforme a sua deficiência, né? Assistem essas aulas de adequação metodológica que eu comentei com vocês, que acontece aos sábados e fica disponível, né, no YouTube toda semana ali, o mês todo. Os pais, então, têm feito desta forma, na medida do possível, assistido essa videoaula, registrado de uma forma diferenciada, mas se efetiva o trabalho com essa criança, quando nós enviamos a atividade impressa. O que é feito? Nós pensamos naquela criança de inclusão e montamos um planejamento diferenciado. Então, assim, um exemplo que eu dou, nós temos um estudante autista mais comprometido no 4º ano. A professora de ciências criou um microscópio para trabalhar o conteúdo com ele, que era o conteúdo abstrato. Então, ela fez de garrafa lá do amaciante e comprou algumas laminazinhas, mandou alguns materiais para que ele visse isso lá e criou um microscópio. Foi bem bacana, porque a família até depois colocou no Facebook a ideia da professora, agradeceu muito o trabalho, porque era um conteúdo que a família assistiu a videoaula, é uma família bem presente na vida dessa criança, e não tinha ideia por onde começar o trabalho. Então, foi bem, bem enriquecedor. Então, na medida do possível, nós estamos dando esse suporte. A partir deste mês, as salas de recursos multifuncionais iniciaram um trabalho de atendimento remoto também, online. Então, a família que aceitar esse atendimento vai estar junto com essa professora, a professora liga, faz esse atendimento online, a família está junto, para que ela tire as dúvidas, se aprofunde, e essa professora trabalha as habilidades que essa criança necessita. Então, assim, está sendo um momento muito mais enriquecedor para essa criança. Eles estão conseguindo dar conta um pouquinho mais, né? E se estimulando também, porque algumas estavam bem nervosos, ansiosos, tristes e não queriam mais nem assistir a videoaula. Nós recebemos, na semana retrasada, um laudo de um médico, de um neurologista, que não era mais para a escola exigir que a criança assistisse a videoaula. Por conta disso, ela já estava tendo uma repúdia.
não queria mais ouvir, porque ela não conhece aquela professora que está dando a videoaula, não é a minha professora de vínculo e referência. Então, assim, eu não quero ter aula com ela. E aí, a partir do momento que eu busco atividade na escola, que é da minha professora, essa eu quero fazer. Às vezes eu não consigo, mas eu quero fazer. E aí a família está nesse tripé bem forte. Então, assim, com a atividade que a escola está enviando, material diferenciado, eles estão conseguindo realizar. Na medida deles, no limite deles, né? Nós temos graduado essas atividades. Esse mês, o trabalho de ciências é sobre os animais, a cadeia alimentar. E aí nós pensamos, junto com as professoras, de fazer um animal grande, um leão, e aí dentro da barriga dele, qual o animal que ele come? E dentro da barriga do outro, qual, até chegar lá no serzinho pequenininho, fazendo toda a cadeia alimentar. E enviamos para a família essa semana, né? Então teremos cenas dos próximos capítulos aí para ver o que eles vão nos contar. Então, assim, tudo muito no concreto, no manipulável, pensado muito para essa criança. Então, além de tudo, de todos os outros estudantes, naquele adequação de todos os níveis, também essa criança é pensada individualmente como ela pode estar avançando dentro das suas limitações, das suas potencialidades. E o trabalho do profissional de apoio nós não temos, né, porque são estagiárias, então nesse período o contrato está rompido, foi rompido, e então temos só daí o apoio desse profissional da área médica ou da sala de recurso multifuncional. Alguns fazem atendimento em pedagogia especializada pelo SEMAI, que é o Centro Municipal de Atendimento Educacional Especializado do município. O nosso é do núcleo do Boqueirão. Então, agora as professoras, as pedagogas lá do SEMAI estão entrando em contato com as famílias também, para que elas tenham esse atendimento online e possam estar ajudando. As professoras das salas de recurso multifuncional também conversam conosco, auxiliam o professor e nós também, né, em todas as dúvidas e num planejamento diferenciado para essa criança. É isso. Acho que tem mais uma perguntinha ali. As famílias que quiserem que seu filho refaça a mesma série o ano que vem, qual vai ser a posição da escola e o que você acha sobre? Então, aí temos duas questões bem sérias. Primeiramente, assim, ano passado, não tinha tempo de pandemia, estava tudo correndo bem na escola, e nossa escola é uma escola muito grande, então nós tivemos, assim, 16 estudantes com extrema dificuldade de aprendizagem, que por muito trabalho e esforço dos professores, mas não conseguiram dar conta do que era esperado ali para aquele momento, né, dos conteúdos e da aprendizagem ali, daqueles critérios estabelecidos para o ano. A retenção só acontece no terceiro, que é o final do ciclo 1, e do quinto ano, que é o final do ciclo 2. Então, só temos esses dois momentos para retenção, conforme o ciclo de aprendizagem. Mas, ano passado, teve uma normativa de que a criança ia ser retida somente aquela que tivesse extrema dificuldade de aprendizagem mesmo. Lá no nível do terceiro ano, que não soubesse escrever seu nome, ou, né, não avançasse ali nas questões de alfabetização, mas bem sérias. Então, da nossa escola toda, nós só conseguimos reter 5 estudantes. E foi difícil, assim, porque, né, eles foram aprovados para o quarto ano, aí no quarto ano já tem todo outro rol de conteúdo, por mais que a gente faça um plano individual de trabalho, que o professor, junto com o pedagogo, sentem e estudem caso a caso, faça as adaptações curriculares, mas não é fácil, né, porque daí vai acarretando e acumulando mais os conteúdos, fica difícil. Então, assim, não conseguimos muito êxito nisso. Este ano, com a pandemia, ninguém nos contou que será aprovado ou não, se vai ter possibilidade de retenção, mas a gente já está esperando que não aconteça, né? Até as escolas particulares já estão comentando, esse ano é um ano inusitado, vamos pensar na vida depois, no resto, né, que é o correto. Então, assim, e nós não temos autonomia muito para isso, nós somos amarradas nesse sentido. Então, estamos aguardando a determinação, mas provavelmente vai acontecer a aprovação automática. E aí, ano que vem,
nós vamos ter que trabalhar com as situações que ficaram desse ano e incluir para o 2021 todo o conteúdo, toda uma gama de trabalho e essas questões também de avaliação. Por isso, até quando o professor preenche aquela planilha que eu comentei com vocês dos critérios, e ele já coloca lá se atingiu, não atingiu, se atingiu parcialmente, já se justifica nessa planilha o que a criança dominou, para que, se vir alguma coisa nesse sentido, de que a gente possa estar ou não, né, tendo a retenção no final do ano, nós já tenhamos dados concretos sobre essa criança. Então, até por esse motivo é que nós fazemos a devolutiva para a família, para que eles estejam bem cientes do que está acontecendo, se a sua criança está atingindo ou não, e a gente possa ter um respaldo maior. Eu, particularmente, acho assim, esse ano é um ano atípico, não tenho como dizer fulano fica retido porque não deu conta, né? Não temos mesmo. Tem muitas crianças que entraram na nossa escola esse ano, no terceiro e no quinto, não conheço. Não sei da vidinha dele, né? Como é que eu vou dizer, olha, não deu conta? Não sei. Ano passado eu saberia, eu soube com certeza, até fiquei muito triste, preocupada, fiquei até doente por conta de algumas coisas, mas esse ano eu não posso dizer, você vai ficar, não tenho como. Então, é toda uma análise, toda uma documentação, principalmente né, as crianças que têm dificuldade na aprendizagem, elas precisam desse tempo maior. As nossas crianças de inclusão, elas não ficam retidas, então isso já é um ganho na rede, né? Elas são aprovadas por conta de toda a limitação e o potencial, então é feito um relatório diferenciado, acompanhamento diferenciado, mas elas não ficam retidas. Não sei se eu respondi. Pessoal, mais alguma pergunta? Senão eu vou perguntar. Então, primeiro eu gostaria ali de dar da pergunta da Liliane ali em relação à questão da inclusão, né? Então, o que eu vejo? Tá? Eu trabalho diretamente com os estudantes, né? E eu atendo estudantes que têm autismo, que têm síndrome de Down e que têm deficiência moderada para severa. Então, eu tive agora um encontro com alguns pais presencialmente, há uns 15 dias atrás, e o que eles colocaram para mim? Que os estudantes, eles preferem escutar a minha voz e o meu vídeo. Então, eu gravo, né? Como a PAI, ela trabalha um pouco diferente da prefeitura, quem faz as aulas somos nós. Claro, nós temos turmas pequenas, é outro mundo, né? Escola especializada, ela trabalha o mesmo currículo da escola regular, do ensino comum, mas é uma outra realidade. Uhum. E agora eu faço chamada, eu gravei um videozinho, e toda tarde eu faço chamada, eu chamo o nome deles. Uhum. E daí eu chorei, gente. Domingo, uma mãe que trabalha, e as minhas mães, elas são umas fofas. Claro, eu tenho, né, algumas realidades ali complicadas, eu tenho umas 2 realidades difíceis, mas as outras não. E a mãe botando as atividades em dia, e eu não posso entrar na sala de aula no domingo, eu fico louca da vida, porque eu fico morrendo de dó daquelas mães, sabe? E a mãe botou a chamadinha, colocou a estudante na frente do computador, e eu falei o nome dela completo, porque essa menina, você tem que falar o nome dela completo, porque se você não falar, ela repete atrás. Aí eu chamei o nome dela e ela falou presente. Gente, eu tive vontade de chorar, né? Então, só que então, você vê, né? Então, o que nós temos que pensar? Se vocês adultos, vocês têm resistência às vezes, vocês têm dificuldade quando vocês criam um vínculo positivo com uma professora, imagina os pequenos, E imagina uma criança que tem dificuldade. Tá? Então, o vínculo é tudo. Então, eu tenho um menino que ele não fala, mas a mãe disse que quando ela coloca o meu vídeo falando,
ele começa a rir. Né? Ele começa a rir. Claro, né? Eu trabalhei com eles até dia 15 de março, e eu já estava com vínculo. Eu tenho um vínculo muito rápido com eles, né? Eu sou muito rápida com eles para fazer o vínculo, mesmo com as dificuldades. Então, eles já associam a minha voz. E daí a mãe me contando que ela coloca lá ele na frente do computador e fala quem é. Professora, né? Então, o que eu vejo? Por mais que a tecnologia, ela avance, por mais que nós tenhamos todas essas possibilidades, e aquilo que a Carla colocou no início, que a pandemia, ela teve um lado positivo, né? Eu acho que ela teve um lado positivo, eu mesma tive que melhorar minhas aulas, tá? Eu tive que melhorar minhas aulas, todas as aulas. Por quê? Porque eu estou com a cara no vídeo, né? Está todo mundo me vendo, tá? Está todo mundo me vendo. É pai, é vizinho, né? Eu dou essas aulas online aí, eu tenho um monte de mãe que assiste junto com as filhas, tá? E por aí afora, então você está com a cara, você tem que, né? Como é que você vai falar uma bobagem, tá? Então, eu acho que só que isso não substitui a professora. Jamais. Tá? Então, eu acho assim, que é um momento de acolhimento, não é um momento de crítica. Não é momento de ninguém criticar ninguém, não é momento de criticar a família, de criticar a escola, de criticar nada. É momento, né? Eu recebi um bolo de atividade, claro que eu vi que foi a mãe que fez, lógico que eu vi, né? Mas eu dei parabéns, né? O fato dela ter pego lá a mão da menina e ter ajudado, quer dizer, ela ter sentado do lado, tá? Então, eu acho assim que não é momento, né? Eu acho que é bem isso que a Carla colocou. Bom, o que eu tenho para perguntar, Carla, é o seguinte: eu gostaria que você falasse um pouquinho mais sobre o currículo oculto. Uhum. O que é esse currículo oculto hoje, na pandemia? Então, no período de escola, nós chamamos de currículo oculto tudo aquilo que o pedagogo e o professor realiza. Né? Não só ali o que é planejado, está no papel, na rotina, mas tudo que é desempenhado. Uma criança está lá com um conflito particular, e aí o professor me traz para eu conversar com aquela criança, porque ele não está conseguindo aprender, que a cabeça dele está lá em outro lugar. Então, assim, tudo que é feito para auxiliar essa criança, esse professor, essa comunidade, essa família, faz parte desse currículo oculto. Nesse tempo de pandemia, nós temos utilizado de diferentes estratégias para que esse currículo oculto se efetive também. Né? Eu brinco assim, o meu celular, a partir das 7h30 da manhã até 21 horas, ele está ali trabalhando, porque eu preciso responder a todo professor que está com alguma dúvida, eu respondo à família, eu respondo à equipe a qual eu faço parte ali dos pedagogos, à direção, eu trabalho fazendo a reunião ali nele, ou no próprio computador, eu faço as reuniões, eu organizo um fórum, eu participo do fórum, eu faço seminários, eu participo ali também de uma formação sobre que nós iniciamos agora na escola sobre o currículo, a Base Nacional Comum Curricular. Estamos trabalhando isso com o professor. Então, tudo o que eu penso, e às vezes o que eu penso, mas eu não consigo pôr no meu cronograma, eu trabalho e trago esse currículo oculto, que é uma coisa assim que eu não deixo claro, às vezes, ali no papel, mas eu tenho a intenção de.
Então, por mais que ele está oculto, ele não está escondido, não está planejado. Eu penso que o currículo, ele permeia todo o nosso trabalho enquanto pedagogo. Quando eu inicio uma fala, como hoje, né? Fui lá e até pedi para minha filha, faz aí uma maquiagem, né? Porque eu vou falar para as professoras ali. A Dia me conhece, eu não uso maquiagem quase nunca, só passo uma basezinha, o batom tá ótimo, né? Falo, passa aí um negócio da sobrancelha. Então, eu já estou pensando, prevendo alguma coisa, né? Eu precisava aparecer um pouquinho mais bonita na tela, né? Não com a cara do dia a dia. Então, assim, eu tenho um porquê, um objetivo. Então, por mais que às vezes eu pense, eu vou falar aqui com vocês sobre o papel do pedagogo hoje, eu tenho um objetivo comum e eu tenho um pensamento final, aonde eu quero chegar, o que eu quero transmitir. E isso se efetiva a todo momento, mesmo nesse período de pandemia. Eu não começo nada do meu dia sem pensar o que eu quero para ele, né? Isso na questão de família, na questão, né, de religião e mesmo na questão de escola. Eu tenho um objetivo a ser atingido e isso perpassa por esse meu currículo oculto também. Bem, muito obrigada, está respondido. Ô, Carla, uma questão técnica. Hoje a prefeitura tem um pedagogo para atender quantas crianças? Quantos estudantes? Então, é um número meio limitado. Na nossa escola, nós já tivemos 800 crianças. Uhum. E daí, devido assim, as famílias serem mais antigas na comunidade, tá, hoje nós temos 738 crianças efetivamente matriculadas na nossa unidade. Nós somos em 4 pedagogas, 2 para de manhã e 2 para a tarde. Então, é bem puxadinho. A nossa escola tem 2 turmas de educação infantil, 4 pedagogas, 2 de manhã e 2 à tarde. Algumas escolas que têm um número até acho que 400 crianças, é uma de manhã e uma à tarde. Então, tem uma normativa que, conforme o número de alunos, tem o número de profissionais para a escola. Antes era por turma, então, uma quantidade de turma, agora é por aluno matriculado. A nossa, então, tem 730 e poucas, nós temos 4 pedagogas. Até ano passado também, ano retrasado, aliás, nós tínhamos coordenadora. Então, porque 800 alunos era muita gente para uma direção e vice. Agora não, nós só temos diretor e vice mesmo. Perdemos a coordenação. Puxado, né? Bem puxado, principalmente para o ciclo 1, porque são mais turmas do ciclo 1. E então, assim, primeiro, segundo e terceiro ano, nós temos 5 turmas, lotadíssimas. E uma coisa até que eu trago esse dado para vocês, por conta da pandemia, muitas famílias perderam emprego. E aí as crianças das escolas particulares estão sendo remanejadas para a escola da prefeitura. E a nossa escola recebeu, numa turma de 4º ano, só numa turma, 5 crianças da escola particular próxima à nossa escola. E outras que estão procurando e a gente não tem vaga, então estão tentando ser matriculadas nas escolas mais próximas da residência. Isso é dado muito importante, porque a gente também vai ter que acolher muito esse estudante que vem de uma escola particular, de uma realidade diferenciada. A nossa escola por ser do município, mas ela não fica numa área de invasão, nada, é uma área até tranquila, mas mesmo assim temos muitas famílias carentes, né? Temos muitas famílias que vieram de fora, principalmente da Venezuela, então estão assim com dificuldade de trabalho, de própria alimentação. Então, nós estamos tentando fazer com que essas crianças também fiquem integradas às demais e pensando no todo, né? Não é fácil. Então, a nossa escola hoje está, assim, com as turminhas bem lotadinhas e pensando num retorno com pandemia e tal, vamos ter que continuar. Metade da turma assistindo a videoaula numa semana, na outra semana, a metade da turma indo para a escola. Tá meio enlouquecedor, assim, mas vamos lá. Ô, Carla, uma outra questão, durante muitos e muitos anos, a prefeitura, ela tinha adotado como método de alfabetização, basicamente, o construtivismo, né? Sim. Hoje, o que ela defende em relação a métodos de alfabetização? Então, assim, continua-se sendo bem colocado em primeira mão
a questão do construtivismo, sim. No sentido de que eu preciso fazer com que essa criança construa o conhecimento, pense no conhecimento, e não assim de uma forma estanque. Mas nós já temos várias formações, vários cursos, e é uma coisa também que eu defendo muito, é que eu não posso aplicar só um método, uma metodologia para a criança. E se aquela criança não aprende daquele jeito? Então, eu brinco com as minhas professoras que a gente faz um ecletismo metodológico. Eu pego lá um pouco do tradicional, um pouco da escola nova, um pouco do tecnicismo, um pouco do curso de vida, tudo que foi bom e aplico. Alguma coisa vai dar certo para essa criança. O método fônico, entendeu? Eu não posso dizer... eu tenho aqui o meu filho Rafael, ele tem 13 anos. Quando ele foi alfabetizado, foi bem tranquilo. Mas ele é uma criança que ele aprende fazendo. Já a minha filha, ela aprende escrevendo. Então, quando ela estava fazendo faculdade, ela preenchia cadernos e cadernos. Ela escrevia tudo que o professor tinha acabado de falar na aula lá na faculdade, ela escrevia. Então, dois filhos da mesma família, aprendizagem diferente. E o professor tem que ter esse olhar. Não pode ser só, a prefeitura prega, vamos fazer só o construtivismo, só Piaget, Vygotsky e pronto. Mas e se a criança não entendeu? A gente parte do global. Então, eu tenho um texto, eu parto desse texto e vou esmiuçando. Mas eu vejo lá que eu cheguei lá para uma criança do 3º ano, que ela ainda não dominou o alfabeto, não posso deixar. Eu tenho que fazer com que um resgate. Eu não posso ficar teimando só de trabalhar no global se essa criança não deu conta. A minha intenção na escola é que ela aprenda a ler, interpretar, decodificar, aprenda a contar, ela aprenda a entender o mundo, interpretar o mundo. E aí, se ela não conseguiu nem escrever o próprio nome, o que eu ensinei para ela? Então, eu não posso pensar numa coisa só. E é isso que daí eu penso nas leituras que estou fazendo, da questão da transdisciplinaridade, é pensar sobre isso. Buscar em todas as ciências um desafio, uma solução para aquele problema. Muito bem. De minha parte, eram só essas as perguntas. O alívio. Pessoal, vocês gostariam de fazer alguma pergunta ou fazer algum agradecimento, dar um feedback aí para a Carla? Enfim, fiquem à vontade, mais uns minutos daí nós vamos encerrando. Vocês têm alguma questão? Tirou as dúvidas de vocês? Como é que foi para vocês? Entenderam essa temática? Mais alguma questão? Então, Carla, eu quero te agradecer, porque assim, eu acho que as redes sociais, às vezes, elas nos atrapalham, Muita gente posta coisas que não existem, que não acontecem, as pessoas não leem, às vezes, os decretos, e eu vejo, assim, que nada melhor do que alguém, falar do que realmente está acontecendo hoje nas escolas, e alguém que está lá na escola. Não adianta nós ficarmos aqui chovendo no molhado, Outra coisa, se a escola vai voltar presencialmente ou não, ninguém sabe, Tem que deixar viver um dia de cada vez. Isso. Eu acho que agora é viver um dia de cada vez. E eu quero agradecer, eu adorei a sua fala, eu só tenho que agradecer. Eu sei que você é extremamente comprometida, tá? Eu sei do teu trabalho, e eu sei que a Prefeitura de Curitiba e ela procura dar o melhor dela, e diante de toda a realidade do Brasil, o Paraná é referência, de maneira geral, o Paraná e Santa Catarina são referências hoje, na educação, e claro, que existem muitos problemas na educação de maneira geral,
Olha só, e os feedback. Vamos dando feedback aí para a Carla, né, pessoal? Então, né, eu sei que nossos desafios são grandes, mas quem se joga de cabeça nunca mais sai, né, Carla? É verdade. Ó, nós já passamos poucas e boas juntas, né, Carla? Muitos, Então, nós muitos é que desafios. isso vai morrer conosco, né, amiga? Vai, mas é muito aprendizado, né? Porque assim, a nossa vida só é construída de desafios e É. oportunidades. Então, assim, claro que a gente às vezes fica meio abatido, meio cansado, meio desanimado, mas é aquilo que eu falei, a parceria, o acolhimento, a afetividade nos põe para cima e nos faz entender que a educação realmente precisa de seres ativos. Não podemos desanimar nunca. Né? Tem desafio sim, tem dificuldade, tem, como em todo lugar, mas é um trabalho prazeroso. Como eu falei, eu não saberia fazer outra coisa. Eu gosto muito disso. E quando tá tudo muito calmo, muito tranquilo, até brinco aqui em casa, nossa, tá tão quieto esse celular. Porque a gente está acostumado a ficar o tempo todo ativo. E assim, até a gente estranha quando tá quieto mesmo. E é muito bom. Eu, assim, quero agradecer a oportunidade, né, que vocês me propiciaram de estar falando um pouquinho, contando um pouquinho como é o meu trabalho, o trabalho da nossa escola e do município. Foi bem bacana, confesso que estava com um friozinho na barriga aí, porque né, falar para as pessoas que a gente conhece é mais tranquilo, mas assim, foi muito legal, muito enriquecedor, podem ter certeza que eu aprendi muito com esse momento também, e vou levar assim para a minha vida profissional e pessoal. Muito obrigada, Edi, pelo convite. E assim, se deu tudo certo, se gostaram, a gente pode se encontrando por aí. Vocês que estão né, quase se informando já com o pé lá na escola, desejo sucesso no trabalho, na profissão, na vida, que vocês sejam bem felizes, que façam o melhor de si e possam contribuir para o futuro e a aprendizagem, a potencialidade das nossas crianças, que dependem muito da gente, e que possam ser um ser humano melhor com a nossa contribuição. Muito obrigada. Pessoal, então, só para deixar claro, vocês adentrem lá no AVA, façam lá a frequência de vocês, tá? E o conteúdo que eu ia trabalhar na aula de hoje, eu trabalho na próxima. E daí, mas vai dar tempo, né, de eu ir já para as competências, que daí nós já vamos entrar no assunto das competências do processo de aprendizagem. Carla, olha, eu adoraria ficar aqui até mais tempo com você, né? Eu vou interromper a gravação, tá? E